dia, deputados, deputadas. Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia aos que nos acompanham pela rede social. Hoje, por problemas de ordem técnica, nossa reunião não será transmitida em tempo real, mas está sendo gravada para oportunamente ser disponibilizada nas redes sociais. Vamos dar início à nossa reunião ordinária da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Inicialmente, colocando em discussão a ata da reunião anterior, se algum deputado tem alguma observação a fazer, alguma retificação a propor, ou mesmo votar contra, que se manifeste nesse momento. Não havendo quem queira fazê-lo, declaro aprovada a ata da reunião anterior e, sem maiores demoras, vamos começar a distribuir as proposições que se encontram na nossa ordem do dia. Como sempre, vamos fazer também em bloco. Temos hoje 1, 2, 3, 4 deputados para os quais podemos distribuir as matérias que se encontram aqui. Vamos começar com o bloco composto pelo projeto de lei ordinária número 2760, o projeto de lei ordinária 2761, o projeto de lei ordinária 2762 e o projeto de lei ordinária 2763. Esse bloco para ser relatado pelo deputado Diogo Moraes. Em seguida, o bloco composto pelo projeto de lei ordinária 2764, projeto de lei ordinária 2465 e projeto de lei ordinária 2766. Esse bloco para ser relatado pelo deputado Aloysio Lessa. Passamos, então, ao bloco composto pelo projeto de lei ordinária 2767, projeto de lei ordinária 2768, projeto de lei ordinária 2769, projeto de lei ordinária 2770. Esse bloco para ser relatado pelo deputado João Paulo. E, por fim, o bloco composto pelo projeto de lei ordinária 2771, projeto de lei ordinária 2773. Eu vejo que a deputada Priscila Krause também entrou na reunião, então esses dois projetos para serem relatados pela deputada Priscila Krause e as duas matérias seguintes, restantes, projeto de lei 2774 e o projeto de resolução 2772, para serem relatados pelo deputado Antônio Moraes. Com isso, a gente encerra a distribuição das matérias que se encontram à mesa. Passamos a discutir e votar aqueles projetos que se encontram já com seus pareceres prontos. Primeiro, o projeto de lei ordinária número 2287, de autoria do deputado Antônio Coelho, determinando a inserção de plataforma no sítio eletrônico da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude e dando outras providências. O relator é o deputado Antônio Moraes, a quem passo nesse momento a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o parecer do relator é pela aprovação nos termos do substitutivo dessa comissão. Em discussão, o parecer do relator Antônio Moraes ao projeto de lei ordinária 2287, nos termos do substitutivo desta comissão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores deputados que concordam permaneçam como estão. Senhora deputada, não havendo quem se manifeste, o projeto está aprovado. Passamos à discussão e votação do projeto de lei ordinária número 2297, de autoria da deputada Roberta Reis, instituindo o Programa de Proteção à Saúde do Trabalhador Rural exposto à radiação ultravioleta no âmbito, deve ser do Estado de Pernambuco. O relator, o deputado Tony Gel, com a palavra, Sua Excelência, o deputado Tony Gel. Bom dia, presidente Valdemar Borges. Saúde a deputada Priscila Krause, o líder Exaltino Nascimento, os demais colegas presentes nesta reunião. Senhor presidente, a feliz iniciativa da deputada Roberta Reis, o nosso parecer é pela aprovação.
Em discussão, o parecer do deputado Tony Gel pela aprovação do projeto de lei ordinária 2297, de autoria da deputada Roberta Reis. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores deputados e senhoras deputadas que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei ordinária 2307, de autoria do deputado Clodoaldo Magalhães, alterando a lei número 13.462, de 9 de junho de 2008, que dispõe sobre critérios para a contratação de empresas para execução de serviços terceirizados com a administração pública do Estado e dando outras providências, a fim de incluir a vedação da utilização de mão de obra em que haja trabalhadores condenados pela prática de homofobia e transfobia. O relator é o deputado Aloysio Lessa. A palavra, relator. Muito bom dia, senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados. Apresento o parecer do relatório do projeto de lei 2307. O nosso parecer é pela aprovação, senhor presidente. Em discussão, o parecer do deputado Aloysio Lessa ao projeto de lei ordinária 2307, de 2021, do deputado Clodoaldo Magalhães. Não havendo quem queira discuti-lo, encerrada a discussão, em votação, senhores deputados, senhoras deputadas que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Passamos, então, ao projeto de lei ordinária número 2320, de 2021, de autoria da deputada delegada Gleide Ângelo, instituindo a Política Estadual de Apoio à Mulher Empreendedora. O relator, o deputado Tony Gel, com a palavra, Sua Excelência, o relator. Senhor presidente, a própria assessoria da deputada Gleide Ângelo fazer algumas alterações complementares, para tempo, e também eu já estava analisando com a assessoria aí para amadurecer melhor essa ideia. Adianta a Vossa Excelência que, além do 2320, o 2623, da mesma forma que há dúvidas de constitucionalidade do projeto, também na minha relatoria, 2623, e o 2321, também da mesma forma, projeto que trata, inclusive, senhor presidente, permite, para ganhar tempo, de questões de responsabilizar os estabelecimentos comerciais para fazer as denúncias, enfim, de abusos contra mulheres, crianças, incapazes de um modo geral e tal. Isso é responsabilidade de todos, não só dos estabelecimentos comerciais, entendeu? Então, os três, eu não tenho relatórios pronto e acabado para apresentar, senhor presidente. Vou repetir, o 2320, o 2321 e o 2623, 2623. Agradeço a Vossa Excelência e a compreensão dos meus pares. Bem, portanto, retirado de pauta, a pedido do relator, o projeto de lei ordinária 2320/2021, de autoria da deputada Gleide Ângelo, assim como o projeto que se encontra aqui imediatamente depois desse, na ordem aqui da nossa pauta, que é o 2321/2021, também de autoria da mesma deputada, delegada Gleide Ângelo. Ambos já retirados de pauta e, a pedido também do relator, já o 2623/2021, de autoria da mesma deputada, delegada Gleide Ângelo, também retirado de pauta a pedido do relator, esses três. Passamos agora ao projeto de lei ordinária 2388/2021, de autoria da deputada Gleide Ângelo, dispondo sobre o registro pela internet de boletim de ocorrência de crime praticado contra a mulher por violência doméstica, familiar, criança, adolescente, pessoa idosa e pessoa com deficiência, nos termos que indica. O relator, o deputado Aloysio Lessa, que me parece também tinha manifestado a sua decisão de retirar o projeto de discussão nessa sessão. É isso, exatamente, deputado? senhor presidente. Para retirada de pauta esse projeto, 2388, e o projeto logo em seguida, o 2460. Ambos retirados de pauta para reformular parecer. Portanto, retirados de pauta o projeto de lei 2388/2021, de autoria da deputada Gleide Ângelo, bem como o projeto de lei 2460/2021, de autoria do deputado Agailson Vitor.
ambos sob a relatoria do deputado Eurício Lessa e ambos retirados de pauta a pedido do relator. Passamos agora ao projeto de lei ordinária 2483/2021, de autoria do deputado Henrique Queiroz, alterando a lei número 16.241, de 14 de dezembro de 2017, que cria o calendário oficial de eventos e datas comemorativas do Estado de Pernambuco, a fim de incluir o Dia Estadual de Conscientização, Orientação e Atenção às pessoas com síndrome de aracnoidite torácica. O relator, o deputado Alberto Feitosa, na sua ausência, para relatar o deputado Antônio Moraes. Senhor presidente, senhores deputados, o parecer desse relator é pela aprovação nos termos da emenda proposta por esse relator. Em discussão, o parecer favorável ao projeto de lei 2483/2021, de autoria do deputado Henrique Queiroz, nos termos da emenda apresentada pela relatoria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores deputados, senhora deputada, que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Passamos agora ao projeto de lei ordinária 2488, de autoria da deputada Alessandra Vieira, determinando a adoção de procedimento de segurança e controle de atendimento e utilização terminais de autoatendimento bancário em estabelecimentos que possuam esses equipamentos. Relator, deputado Antônio Moraes, com a palavra, Sua Excelência, o relator. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o parecer do relator no projeto de lei ordinário 2488 é pela aprovação nos termos do substitutivo desse colegiado. Em discussão, parecer pela aprovação nos termos do substitutivo ao projeto 2488. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores deputados, senhora deputada, que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Passamos ao projeto de lei ordinária 2494, de autoria da deputada Simone Santana, alterando a lei número 16.241, de 14 de dezembro de 2017, que cria o calendário oficial de eventos e datas comemorativas do Estado de Pernambuco, a fim de incluir o mês estadual Agosto Primeira Infância, dedicado à defesa dos direitos da primeira infância. A relatora é a deputada Priscila Krause, com a palavra, Sua Excelência, a relatora. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores deputados, assessoria que estão nos ouvindo e quem nos acompanha. A deputada Simone Santana inclui no calendário oficial do Estado o mês de agosto como o mês dedicado à primeira infância, agosto, primeira infância, dedicada à defesa dos direitos da primeira infância. A escolha do mês tem relação com outras datas comemorativas em relação a essa fase da vida. Tendo em vista essa importância, nosso parecer é pela aprovação e, inclusive, presidente, eu vou tentar adiantar depois um debate com a assessoria da comissão para tentarmos colocar em pauta um outro projeto de minha autoria que estabelece as diretrizes da primeira infância no Estado de Pernambuco, que estão de acordo com a política nacional e até com o decreto estadual que ora está em vigência no Estado de Pernambuco, de autoria do governador, sobre o assunto, mas a gente aí no esforço para transformar em lei. Mas aí já é um outro assunto, eu só aproveitei o mote. Nosso parecer é pela aprovação. Bem, obrigado, deputada. Deve ter algum microfone aí aberto. Não, estão destruindo aí alguma coisa em algum canto que está. O microfone era da deputada relatora. É aqui, é exatamente aqui. Eu estou com um vazamento enorme, está quebrando tudo aqui. Tá bom. Em discussão, o relatório da deputada Priscila Krause,
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto 2623 já foi retirado de pauta, a pedido do relator, deputado Tony Gel. Passamos agora ao projeto de lei 2634/2021, de autoria do deputado Clodoaldo Magalhães, alterando a lei número 16.499, de 6 de dezembro de 2018, que estabelece medidas de proteção à gestante, à parturiente e à puérpera contra a violência obstétrica no âmbito do Estado de Pernambuco, de autoria da deputada Tereza Leitão, a fim de assegurar atendimento humanizado às gestantes, parturientes e puérperas com deficiência. Relatora da deputada Priscila Krause, com a palavra a sua excelência da relatora. Bom, esse projeto de lei altera um projeto de autoria da deputada Tereza Leitão, por sinal um projeto muito completo, aprovado nessa casa. O que o deputado Clodoaldo faz é incluir especificamente e também de forma correta, aperfeiçoando a legislação, a gestante, parturiente e puérpera com deficiência. É essa a modificação, a inclusão no projeto. Nosso parecer é pela aprovação. Em discussão, o parecer da deputada Priscila Krause ao projeto de lei 2634, de autoria do deputado Clodoaldo Magalhães. Não havendo quem queira discuti-lo, encerrada a discussão, em votação, senhores deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Passamos ao projeto de lei ordinária 2651, de autoria do deputado Antônio Fernando. Altera a lei número 13.376, de 20 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o processo de produção artesanal do queijo coalho e outros produtos derivados do leite, originada de projeto de lei do deputado Claudiano Martins, para incluir o queijo coalho do Araripe como queijo artesanal no estado de Pernambuco. Relator é o deputado Alberto Feitosa, na sua ausência, o deputado Antônio Moraes. Vai relatar a matéria. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu não sei se alguém já comunicou aqui, mas quem faleceu foi Valério Rodrigues, irmão de Bruno. Teve um infarto fulminante. Como ele vivia muito aqui na Assembleia, comunicando aí aos colegas. O parecer do relator, senhor presidente, é pela aprovação nos termos do substitutivo desse colegiado. Em discussão, o parecer do relator ao projeto de lei 2651, nos termos em que coloca. Não havendo que queira discutir, encerrar a discussão, em votação, senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós iríamos e vamos, de fato, deputado, registrar o falecimento de Valério Rodrigues, que, além de ser uma pessoa muito conhecida da casa, era também irmão de um ex-colega, Bruno Rodrigues, e filho também de uma outra, de Valério, seu pai, que também foi uma pessoa que teve uma passagem marcante pela política de Pernambuco, bem como o falecimento de doutor Guilherme Robalinho, né, a figura exponencial aí da luta democrática, da luta pela saúde pública, um profissional exemplar e um cidadão também destacado, que, enfim, sua morte é sentida por todos que os conheceram. Mas, enfim, esse seria um registro que faríamos ao fim da reunião. Vamos passar aqui a discussão do projeto de lei 2722, de autoria do governador do Estado, alterando o artigo 13 da lei número 11.186, de 22 de dezembro de 1994, que estabelece e define critérios acerca de sistemas de segurança contra incêndio e pânico para edificações, para ampliar o prazo de validade do atestado de regularidade. O relator, o deputado Tony Gel, com a palavra, sua excelência, o relator.
Senhor presidente, me associo ao deputado Antônio Moraes, me associo a Vossa Excelência nas palavras em relação ao Valério e também ao doutor Robalinho, duas grandes figuras, né? Figuras simpáticas, figuras com as quais nós convivemos. O Robalinho, como Vossa Excelência falou, é uma grande figura no campo democrático, um grande médico, foi secretário de saúde da cidade do Recife, do estado de Pernambuco, um grande profissional da saúde. O Valério, uma grande figura muito simpática, conversava muito conosco no nosso espaço aí de convivência, dá muita luz para ambos que voltaram à verdadeira vida, que é a vida espiritual, que sejam bem acolhidos. Senhor presidente, a iniciativa do governo do Estado visa desburocratizar essa área. Todo mundo sabe que há alguns entraves nessa questão das licenças aí, que são concedidas pelo Corpo de Bombeiros, enfim. Então, ampliando o prazo dependendo do estabelecimento comercial. Isso não quer dizer que o governo do Estado não tenha condições de, por decreto, inclusive a lei diz, por decreto, diminuir esse espaço, dependendo da necessidade. Mas ajuda muito, vai diminuir muito a burocracia, senhor presidente. Nosso parecer é pela aprovação. Em discussão, o parecer do deputado Tony Gel ao projeto de lei 2722, de autoria do governador do Estado. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Os projetos seguintes, todos são de relatoria do deputado Isaltino Nascimento, que, como avisou no começo da reunião, teve que se ausentar e pedir para que essas relatorias fossem transferidas, o que fiz em nome do deputado Antônio Moraes. Então, o deputado Antônio Moraes, para relatar inicialmente o projeto de lei 2745, da autoria do governador do Estado, abrindo o orçamento fiscal do Estado relativo ao exercício 2021, crédito especial no valor de R$ 1.899.489 em favor da Secretaria de Planejamento e Gestão para a Inclusão de Ação Orçamentária por força da Lei 17.416, de 29 de setembro de 2021, que institui o programa Chapéu de Palha Eventual Emergencial. Palavra o deputado Antônio Moraes. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o parecer do relator é pela aprovação, pela importância social que esse projeto tem, principalmente para a minha região, a Mata Norte, a Mata Sul e outras áreas do estado de Pernambuco. O parecer é pela aprovação. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discuti-lo, encerrada a discussão, em votação, senhores deputados que concordam, permaneçam como estão. Passamos ao projeto de lei ordinária 27446, de autoria também do governador do Estado, autorizando o Poder Executivo a celebrar termos aditivos ao contrato de refinanciamento da dívida estadual, firmado com a União nos termos da Lei Federal número 9.496, de 11 de setembro de 1997, e da medida provisória 2192/70, de 24 de agosto de 2001. Relator seria o deputado Isaltino Nascimento, na sua ausência, o deputado Antônio Moraes. Senhor presidente, senhores deputados, desculpe aí, porque está demorando aqui para abrir. Mas o parecer do relator, senhor presidente, pela importância desse projeto, é pela aprovação. Em discussão, o parecer pela aprovação do deputado Antônio Moraes ao projeto de lei ordinária 2746, de autoria do Executivo. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados e senhora deputada que concordam, permaneçam como estão. Aprovado.
Passamos ao projeto de lei ordinária 2748, de autoria do governador do Estado, alterando a lei número 17.166, de 5 de março de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto a instituições financeiras nacionais com a garantia da União. O relator seria o deputado Zé Nascimento, na sua ausência, o deputado Antônio Moraes. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, o parecer do relator é pela aprovação. Não resta dúvida da importância e, graças a Deus, aí, o governo federal tentou colocar dificuldades para que o governo do Estado pudesse celebrar essa contratação, mas voltou atrás o Ministério da Economia e Pernambuco está hoje habilitado a contrair esse empréstimo aí, que vai trazer muito benefício para a sociedade pernambucana. Então, o parecer é pela aprovação, senhor presidente. Em discussão, o parecer do relator Antônio Moraes ao projeto de lei 2748 do Executivo. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores deputados, senhora deputada que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Vamos agora ao projeto de lei ordinária número 2749, de autoria do governador do Estado, alterando a lei número 17.121, de 16 de dezembro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do Estado de Pernambuco para o exercício de 2021, com a inclusão do inciso 9 do artigo 10º. Inciso 9 do artigo 10º. O relator seria o deputado Exaltino, na sua ausência, o deputado Antônio Moraes. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, senhores deputados, o parecer do relator é pela aprovação. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores deputados, senhora deputada, concordam, permaneçam como estão, aprovado. Por fim, aqui na nossa pauta, temos a emenda número 1 de 2021, de autoria da Comissão de Administração Pública, alterando a redação do parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei ordinária 2475 de 2021, de autoria do deputado Clodoaldo Magalhães, que dispõe sobre o uso do nome social de transexuais e travestis nas relações mantidas com órgãos e entidades da administração pública direta e indireta e instituições privadas de educação, saúde, cultura e lazer no âmbito do Estado de Pernambuco, originada de projeto de lei de autoria da deputada Juntas, a fim de determinar que as marcações de consultas, exames e procedimentos de saúde serão realizadas com base na autodeclaração de gênero e nome social dos pacientes. Relator, deputado Antônio Moraes, com a palavra, Sua Excelência. O parecer, senhor presidente, é pela aprovação das emendas. Em discussão, o parecer do deputado Antônio Moraes. Não havendo quem queira discuti-lo, encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados, senhora deputada que concorda, permaneçam como estão, aprovado. Senhores deputados, assim concluímos a nossa pauta. Temos, no entanto, aqui 2 assuntos extra-pauta, 2 projetos a serem distribuídos extra-pauta e um a ser votado ainda. Então, para distribuir o projeto de decreto legislativo 199 de 2021, de autoria do deputado William Brígido, dispondo sobre a supressão de parte do decreto número 51.460, de 27 de setembro de 2021, do governador do Estado de Pernambuco. Eu distribuo esse projeto ao deputado Joaquim Lira, para que possa oferecer parecer posteriormente. O segundo é o projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora, que prorroga até 31 de dezembro de 2021 o reconhecimento, para os fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio de 2000, da ocorrência do estado de calamidade pública nos municípios que indica. Para relatar esse projeto, o deputado Aloysio Lessa. E, por fim,
senhores deputados, senhora deputada, temos a votação extra-pauta de um projeto que já tinha sido distribuído e discutido, que é o projeto de lei 2643 de 2021, de autoria do deputado Aglailson Júnior, Aglailson Vitor, que trata de uma retificação de limites, uma correção de limites entre os municípios de Itapetim e São José do Egito. O relator é o deputado Aloysio Lessa, a quem passa a palavra. Senhor presidente, bom dia. Bom dia. Acho que o prefeito Adelmo, ele tinha entrado aí, mas não estou identificando ele por aqui. Pronto, está aí. Apareceu Adelmo. Bom, eu vou apresentar o parecer desse projeto de lei ordinária 2643, de autoria do deputado Aglailson Vitor. Proposição que altera a lei 1818, de 30 de dezembro de 1953, que dispõe sobre a criação de municípios, para conferir nova redação ao artigo 2º, ao parágrafo 2º do artigo 1º, mera correção formal de limites municipais, situação particularizada, embasamento de estudos técnicos da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa, Agência Condep-Fidem. Cabe à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça manifestar-se sobre constitucionalidade, legalidade e juridicidade das matérias submetidas à sua apreciação. Inicialmente, é imperioso destacar, senhores deputados, que o objeto da referida proposição não se confunde com proposições que tenham como por escopo criar novos municípios. Não tem nada vinculado à criação de novos municípios, apenas redefinir os limites entre ele e essa atribuição que a agência Condep-Fidem trata, cuida, tem um parecer favorável da agência de planejamento, e isso foi prejudicial ao município de Itapetim, quando você não é que redefine, quando o IBGE ele causa uma contagem que não foi a correta, o município vizinho termina sendo beneficiado, a contagem de moradores passa a contar para aquele município. Então, esse projeto de lei ele vem para corrigir isso. O nosso parecer é pela aprovação, mas seria bom a gente ouvir a fala do prefeito, né, que está debruçado sobre isso. O deputado Aglailson Vitor também apresentou esse projeto. Então, senhor presidente, eu gostaria de ouvir a fala do prefeito e do autor do projeto de lei. O parecer de Vossa Excelência é favorável. Pela aprovação. Pela aprovação, certo. Isso. Antes de abrir a palavra, já tem alguns deputados querendo também se pronunciar, o próprio prefeito, certamente, que nos honra com sua presença. Seja bem-vindo, prefeito Adelmo, à nossa reunião. Esclarecer, deputado Aloysio Lessa, aqui não é nem redefinição exatamente de limites, pelo que eu entendi. É uma correção quase que formal, né, de limites já definidos, né, porque essa discussão de redefinição de limites ela é uma discussão muito demandada por vários municípios em Pernambuco. Mas me parece que não é nem o caso exatamente. Aqui seria mais uma retificação formal de um erro formal assumido pelo Condep-Fidem e que é corrigido em comum acordo entre os limites, os municípios limites, que fazem limite e que, portanto, poderiam estar em desacordo, mas não estão. Então, feito esse esclarecimento, melhor, ratificando esse caráter de que é só uma retificação formal, eu não sei se o prefeito Adelmo gostaria de se pronunciar, a palavra está franqueada ao prefeito e aos demais deputados. Adelmo, teu microfone está fechado. Aí. Agora, eu queria cumprimentar Valdemar, o presidente da comissão, né? O relator Aloysio Lessa, o deputado Aglailson Vitor, os demais deputados e deputadas presentes nessa reunião, né? Dizer
que a gente solicitou ao CONDEP-FIDEM essa correção, até porque tem só em 2 pontos do município, que é a região aqui do Ambó e a região lá do sítio Lagoa de Jurema. São regiões onde as escrituras são todas pertencentes ao município de Itapetim, inclusive nós temos uma escola na Lagoa da Jurema, que a metade da escola é o município de Itapetim, quando a gente vai para lá, que baixa do Gru, a outra metade é São José do Egito. Então, toda a assistência de saúde, de educação, o vínculo de todas essas pessoas é com o município de Itapetim. Então, eu entrei em contato com o CONDEP-FIDEM, fez essa correção e, inclusive, o prefeito Evandro foi de pleno acordo, porque ele é ciente de que toda essa área pertence ao município de Itapetim, porque na lei anterior dizia que era umas propriedades, né? E não cita as serras, que era a Serra do São Pedro e a Serra do Quebra, aqui em Itapetim. Mas o prefeito Evandro concordou, inclusive a gente encaminhou ofício para essa comissão, né? E estamos aguardando aqui para a gente ver a aprovação dessa correção, mais do que justa para o povo de Itapetim. Obrigado, prefeito. Deputado Aglailson Vitor pediu a palavra, em seguida o deputado Tony Gel também se inscreve para falar sobre o assunto. Deputado Aglailson Vitor, Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia. Saudar todos os deputados e deputadas aqui presentes. Presidente, como Vossa Excelência falou, como o relator do projeto, deputado Lúcio Lessa, também falou, só corrigindo, na verdade não é nem alteração de limite. Esse projeto ele consiste para atualizar o memorial descritivo dos limites do município entre Itapetim e São José do Egito. Ele não altera de forma alguma nenhum limite, não é criação de... Nós sabemos que existem decisões que proíbem a criação de novos municípios ou de mudança de território. E o nosso projeto, ele de nenhuma forma contempla essas duas coisas. Aí apenas uma retificação do descritivo para que possamos não cometer injustiças com outros municípios, e nesse caso com o município de Itapetim. Como foi falado pelo prefeito Adelmo, esse projeto ele está de comum acordo com o prefeito de São José do Egito, o prefeito Evandro Valadares, não tem nenhuma objeção, e é apenas para corrigir injustiças. Hoje, através do CONDEP-FIDEM, que inclusive reconheceu o erro que foi feito com o município de Itapetim, que seria prejudicado com a diminuição das verbas públicas, prejudicando a assistência social, a saúde, a infraestrutura do município. Esse município importante do sertão do Pajeú, e que, inclusive, nessa área que seria perdido após um erro do CONDEP-FIDEM, o município, inclusive, tem um colégio da rede municipal de ensino. Então, nosso projeto é para que, no futuro, o município de Itapetim não seja prejudicado com outros equívocos por parte disso. Nós sabemos que a tecnologia é avançada, mas que não impede os erros, como foi nesse caso que aconteceu com o município de Itapetim. Para que não aconteça injustiças como essa, a gente poder reaver esse erro com a população do município de Itapetim, no qual eu tenho a alegria de ser o deputado estadual mais votado desse município, a gente poder aprovar esse projeto e poder fazer com que o município de Itapetim não seja injustiçado com a diminuição dos recursos por um erro que a população não deve pagar por isso. Então, quero aqui registrar aqui, mais uma vez, que não é mudança e nem criação de novos municípios, porque a gente sabe que é inconstitucional. É apenas uma restauração do memorial descritivo do município, apenas uma formalidade que não vai alterar em nada o limite dos municípios. E a maior certeza disso é que tanto o prefeito de Itapetim, Adelmo, que está aqui presente, como o prefeito de São José do Egito, Evandro, já mandou ofício para essa comissão, sendo de acordo com a aprovação desse projeto. Obrigado, senhor presidente. E quero pedir aqui a compreensão e a ajuda dos colegas dessa comissão. Bem, obrigado, deputado Aglailson. Passa a palavra ao deputado Tony Gel. Senhor presidente, antes de mais nada, eu quero dizer que há muito romantismo nesta discussão. Eu me lembro quando estive em São José do Egito, um grande sonho que eu tinha de conhecer São José do Egito e poder desfrutar um pouco da efervescência da poesia popular com a garotada, com os jovens lá naquela cidade, senhor presidente. Eu quase provoco uma revolução, uma guerra. Porque aí eu fiz uma declaração de amor a São José do Egito
e deixei lá escrito no Beco do Amor, São José do Egito. Não é? Quando eu disse para todos, vou declarar com prazer e alegria, um sonho realizar a Deus, agradeço o dia, de São José conhecer e de peito cheio dizer, estou no berço da poesia. E aí depois eu fui provocado. Aí eu fui provocado pelo pessoal de Itapetim, inclusive o desembargador Malta, que disse, ei, você vai ter que corrigir isso urgentemente, porque os poetas vêm de Itapetim, não é de São José, não. E aí eu tive que fazer salve, salve São José, do Egito é o lugar, já faz tempo tem a fama na poesia popular, mas respeite Itapetim, a verdade é bem assim, os poetas vêm de lá. Então, eu me limpei minha barra, entendeu? Mas perceba, senhor presidente, que a disputa maior aí é por meia dúzia de poetas. Se Itapetim não recuperar esse pedaço de chão, vai perder pelo menos meia dúzia de poetas para São José do Egito. Isso não é bom para Itapetim. Segundo os moradores de Itapetim, a poesia, o prefeito, já perdeu alguns poetas, os irmãos, por exemplo, os 3 irmãos, Otacílio, Loura e Filho, eles nasceram em Itapetim, quando Itapetim era vila, mas São José ganha fama. Então, a gente corre o risco aí, se não corrigir esse negócio, senhor presidente, de ter uma guerra. Agora será uma guerra bonita, linda, romântica. exato, em versos. Não, uma guerra será. Os soldados serão poetas, repentistas e improvisadores. Os fuzis e metralhadoras serão violas bem afinadas. As balas serão bonitos versos metrificados. As bombas serão as cestilhas, os decassílabos e outros ramos da poesia popular. E a diplomacia seria de improviso, como está sendo aqui agora, senhor presidente. Então, vamos resolver essa parada, senão nós vamos ter uma grande guerra bonita e a gente não sabe quando vai terminar, porque até agora essa parada não foi resolvida entre Itapetim e São José do Egito. Mas viva a poesia popular! Quanto mais confusão entre São José e Itapetim, senhor presidente, nós vamos ter versos, inspiração dos nossos queridos poetas improvisadores. Deputado Tonigel, eu não voto, Vossa Excelência sabe, a não ser que seja em caso de empate, mas eu fico tentado, eu acho que é capaz do senhor ter prejudicado a discussão com sua competência, sua sensibilidade, sua verve, sua veia poética, porque eu ficaria muito tentado a provocar essa guerra. Uma guerra desse jeito, eu acho que todos gostariam de participar, ou de pelo menos presenciar, né? Os que têm talento como Vossa Excelência poderiam até participar na artilharia, fazendo os versos, etc. Os que não têm, como eu, ficaria ali apreciando a guerra, torcendo por um, torcendo por outro, e torcendo para que essa guerra não terminasse nunca, para que esse manancial, para que essa cachoeira de versos, de poesia, ficasse aí eternamente alimentando eu vou de baleadeira de motes, mandando motes para os repentistas lá no pé de parede, senhor presidente. Muito bem. Deputado Joaquim Lira, Vossa Excelência, com a palavra. Caro presidente, saudar Vossa Excelência, saudar aos colegas deputados, a colega deputada Priscila Krause, saudar o prefeito de Itapetim, Adelmo Duarte. Senhor presidente, essa é uma matéria que nos levanta muitos questionamentos. E aqui eu quero deixar muito claro que os questionamentos que vou fazer não é referente a Itapetim e a São José. Não são sobre esses 2 municípios, mas é o conjunto das ações, das decisões que a gente pode tomar aqui, nesta comissão, o que ela pode reverberar para outros casos semelhantes e não tão pacíficos como este aqui. A gente precisa ter critérios para que as exceções não sejam reconhecidas como inconstitucionais e que as virem regra. Vamos lá. Esse assunto tanto me interessa que eu tinha um estudozinho mais perfeito sobre ele, mas a gente fez aqui rapidamente porque eu fui pego de surpresa com esse assunto na extra pauta, porque foi colocado hoje com todo o direito que o relator tem de assim fazer. Se ele achava que essa matéria já estava pacífica de ser votada. A Constituição Federal, no artigo 18, parágrafo 4º, nos diz o seguinte: a criação,
incorporação, fusão e desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, o que não é o caso, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações envolvidas, após divulgações de estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. A emenda constitucional número 15 de 96 foi quem atualizou este artigo e mandou a gente observar os atos das disposições constitucionais transitórias no artigo 96, que lá ela disse: ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento dos municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época. Ou seja, pela Constituição Federal, essa mera liberalidade, como a gente aqui está se tratando, a gente está proibido de fazê-la. Mas eu vou mais além. Essa mera liberalidade, ela não trata-se de criação de município, ela trata-se de desmembramento. O município, de comum acordo com o outro, está abrindo mão de parte do seu município para o outro município. Isso trata-se de desmembramento. O professor de Direito Constitucional e Administrativo, Eli Lopes Meireles, assim diz: separação o desmembramento é separação de parte de um município para se integrar noutro ou constituir novo município, que não é o caso. Mas São José está perdendo parte do seu município para Itapetim, de comum acordo. Mas existem requisitos para se fazer desmembramentos. Um dos requisitos é lei complementar federal determinando o período para isso. Divulgação de estudos de viabilidade. Propositura de lei estadual, o que é o caso. Mas a doutrina também nos diz que para se fazer esse desmembramento, a realização de consulta à população mediante plebiscito é essencial. A própria Advocacia Geral da União nos diz que este artigo que trata a Constituição Federal, parágrafo 4º, artigo 18, a própria AGU diz que este artigo é de eficácia limitada. E o Supremo tem decisões jurisprudenciais conflitantes sobre o tema. Eu quis fazer todo esse preâmbulo, presidente, para dizer o seguinte: a partir do momento que a gente aprova nesta comissão, que é a comissão para se analisar esse tipo de matéria, quais são os critérios para os projetos que virão? Não temos. E digo mais: por que a gente não elabora esses critérios através de um projeto de lei estadual? Porque a jurisprudência, que diz que a gente não pode fazer esse tipo de trabalho no momento, também a mesma jurisprudência, de outra banda, nos diz que modificações pontuais possam ser feitas. Uma parte diz, outra parte não diz. Eu não sei qual das duas é a dominante. A gente precisa estudar melhor. Então, eu indago, inclusive, o nosso consultor da comissão, doutor Paulo Fernandes Pinto, se o senhor me permitir, presidente, para que a gente estabeleça, através de um projeto de lei estadual, que esta comissão pode ser autora, que a gente possa fazer um estudo antes de aprovar esta matéria, e a gente possa fazer um estudo através de um projeto de lei para criar os critérios para a gente aprovar os próximos que certamente virão. E como a gente saberá conduzir isso
sem um projeto de lei nos dizendo os critérios. Então, eu gostaria de saber se essa comissão, através do nosso consultor, nosso assessor, doutor Paulo Fernandes Pinto, se a gente pode ser autor desse projeto de lei, criando esses critérios, para que a gente tenha resposta nos projetos que certamente esta casa será obrigada a apreciar. Então, são essas as minhas considerações, senhor presidente, muito mais de cuidado com os assuntos que virão a exemplo deste, do que, na verdade, o assunto em concreto que trata dos municípios de Itapetinga e de São José do Egito. Então, são essas as considerações, presidente, e gostaria de pedir, inclusive, a Vossa Excelência, que a gente está aqui aberto para também debater. Obrigado, presidente. Claro. Deputado Joaquim Lira, primeiro destacar essa maneira sempre cuidadosa como Vossa Excelência se debruça sobre os assuntos, sobretudo aqueles com os quais tem uma relação mais direta. Portanto, é dessa maneira que a gente entende a intervenção de Vossa Excelência. Vamos ouvir o doutor Paulo. O deputado Antônio Moraes também pede a palavra antes. E eu queria também, deputado Joaquim, até porque concordo com parte da argumentação de Vossa Excelência, me colocar a respeito do assunto. Eu acho que tudo que Vossa Excelência coloca aí é pertinente, está dito. É pertinente não, é quase que literal, está colocado na lei, tá certo? Da impossibilidade de a gente mexer na questão. Mas, quando se trata de criação de novos municípios, ou mesmo que Vossa Excelência está tendo, o raciocínio de Vossa Excelência nos leva a raciocinar em termos de um desmembramento. O município abrir mão de uma parte do seu território para outro. Me parece que este também não é o caso. Não há um desmembramento nesse sentido. Nenhum município está cedendo o que tem para o outro. Está se corrigindo o erro formal, porque aquele território em discussão, ele efetivamente é do outro, e prova disso é que nele há, inclusive, uma escola mantida pelo outro município. Então, não me parece que seja aí nem o caso do desmembramento. Abro mão de algo que é meu para dar a outro. O município abre mão para dar a outro. Não é. É do outro. Lá na escritura, escreveu-se errado. E tanto é do outro já, que o outro é quem exerce a governança sobre aquele município, inclusive através do oferecimento de um serviço público como a educação, através de uma escola. Então, por isso é que eu acho que aí é onde eu acho que está a diferença do que a gente está discutindo para as preocupações que Vossa Excelência, com cuidado de sempre, levanta. Quanto à nossa possibilidade, doutor Paulo vai se pronunciar com mais conhecimento, posteriormente, de nós aqui definirmos esses critérios, a legislação federal, que Vossa Excelência, inclusive, fez menção a ela, já determina que há que se ter lei federal definindo os requisitos para a criação de municípios. Isso aí a gente não pode fazer por aqui, né? Talvez até infelizmente, ou não sei, mas, enfim, não podemos fazer por aqui. Isso tem que ser em nível federal, esse tipo de lei e esse tipo de definição, né? Mas vamos ver oportunamente, doutor Paulo. Eu queria apenas externar também a minha compreensão sobre o assunto, por não ver aqui exatamente um desmembramento, mas uma correção praticamente cartorial de algo que foi escrito de uma maneira diferente do que é a realidade. Mas, enfim, o deputado Antônio Moraes pede a palavra e depois eu passo a palavra ao doutor Paulo Fernandes Pinto, se outro deputado não quiser fazer uso. Deputado Antônio Moraes. Senhor presidente, primeiro dizer da minha preocupação. Nós temos um município, Vossa Excelência e eu, o município de Machado, onde Machadinho está dentro do município de Machado, tem um reconhecimento hoje do IBGE, que é município de Orobó, e, com certeza, a preocupação do deputado Joaquim Lira é que muitos projetos, eu tenho o caso de Timbaúba e Ferreiros, muitos outros casos vão aparecer agora, porque é muito normal aí quando surge um projeto e o deputado Aglailson Vitor está corretíssimo aí na sua posição como representante daquele município. Eu vou também sendo positivo aí
verificar os dados da FIDEM, que já são favoráveis, no caso, a Timbaúba, da área de Ferreiros, para que a gente também ingresse. Então, o que eu acho é que a gente devia dar um prazo maior para que o doutor Paulo Fernandes Pinto pudesse analisar o que foi dito aqui pelo deputado Joaquim Lira, para que a gente votasse com muita segurança esse projeto, para lá na frente aí a gente não ter uma grande confusão aí, outros municípios se achando também no direito aí, com seus representantes, de ingressarem com projetos aqui na Assembleia Legislativa para resolver essas pendências que são muito antigas, muito antigas. Eu acho que nós temos mais de 30 municípios no estado de Pernambuco com esse problema. É só isso, senhor presidente. Bom, não havendo mais um deputado que queira se pronunciar pelo momento, passo a palavra ao doutor Paulo Fernandes Pinto para que possa... Presidente, o deputado Aglaíson Vitor tinha pedido já a palavra antes do deputado Antônio Moraes. Desculpa, Aglaíson, não estava registrado aqui. Eu não tinha visto no chat. Deputado Aglaíson, a palavra. Sem problema, presidente. Presidente, o que eu quero esclarecer aos deputados Antônio Moraes e Joaquim Lira é que, de nenhuma forma, diferente de todos os outros casos do Estado, acredito eu, esse caso ele não é de alteração de limite, nem que ninguém está cedendo um limite de um município ao outro. É apenas uma correção no descritivo memorial do município. O CONDEP-FIDEM fez um equívoco através do seu programa, que eu tive a oportunidade de acompanhar desde o começo, por ser um município que tem uma atuação parlamentar, um equívoco do programa PE3D, que de forma errada alterou o limite do município. Nós estivemos lá no CONDEP-FIDEM, ao lado do prefeito Adel, do pessoal do IBGE, e o CONDEP, após novos estudos, viram que houve um equívoco e pediu para que no futuro não houvesse injustiça com o município, com a perda de recursos, que a gente atualizasse de forma mais clara, porque é uma lei antiga, e a gente apenas atualizasse o memorial descritivo para que não houvesse prejuízo para o município. Então, a gente não está tratando, nesse caso, de qualquer alteração de limite, de qualquer alteração de limite, ou o município esteja cedendo ao outro. Tanto é que o município de São José do Egito já reconhece que foi um equívoco do CONDEP, o CONDEP já reconhece que houve um equívoco do seu programa. Então, nesse caso, a gente não teria o que discutir nessa questão de alteração de limites ou que um município esteja cedendo um limite para outro. Então, deixando claro isso ao deputado Antônio Moraes e ao deputado Joaquim Lira, porque, na verdade, apenas quem vai ter esse prejuízo é o município e a população de Itapetim. Queria a colaboração e a compreensão de todos para que a gente não entre num debate político e a gente pudesse levar para o caminho da lógica, do que há de verdade que a gente pode ver documentalmente. Queria a compreensão dos colegas aí para que a gente pudesse votar esse projeto e beneficiar a população de Itapetim, e a gente não está indo de contramão nenhum outro município, não tem como... falo novamente, e não está havendo mudança de limites ou que o município esteja cedendo ao outro. É apenas uma correção no descritivo do memorial do município, que foi criado há muito tempo atrás, e que a gente, com a nossa tecnologia avançada, a gente pode voltar para poder corrigir essas injustiças e deixar de forma mais clara, não havendo alteração de limites de forma alguma. Obrigado, senhor presidente. Bem, com a palavra, o doutor Paulo Fernandes Pinto, procurador da nossa comissão. Senhor presidente, senhores deputados, o que a gente precisa identificar é separar o joio do trigo. Na verdade, não podemos efetivamente implementar alterações entre os limites territoriais de municípios, né? Isso está vedado atualmente, a depender da edição de uma lei complementar federal, que até hoje tramita no Congresso Nacional. O Supremo tem entendimento pacífico, inclusive com reiteradas e recentes decisões nesse sentido. Agora, existem casos em que a modificação ela não implica em alteração de limite territorial, e sim uma mera correção do que a lei disse e talvez tenha dito maldito, né, de forma não correta. E
o que pertence legalmente ao município continuará pertencendo àquele município X e ao município Y. Então, situações como essas não implicam em violação à Constituição Federal. Agora, eu tenho que reconhecer também que a discussão é interessante. Quando o deputado Joaquim Lira colocou a sua posição, eu tive o cuidado aqui de fazer uma rápida pesquisa e identifiquei que alguns estados já avançaram um pouco sobre o tema e possuem legislações que versam sobre esse caso. Eu cito o exemplo do Rio Grande do Sul. Eu localizei aqui que o Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em 2017, editou uma lei onde ele regulamenta esse procedimento de correção de limites territoriais entre municípios. Ele tem até uma cartilha explicando essa lei. E aí tem uma série de procedimentos, né? Pelo que eu vi aqui, passa pelas câmaras municipais, através de leis específicas municipais, autorizando a correção. Isso é encaminhado para a Assembleia, passa pela Comissão de Negócios Municipais para que seja analisado, até feito uma análise de campo da situação. E tem toda uma sequência aí para que se possa viabilizar essa correção. Aí, ressalto, é possível que se faça a correção, sim, sem plebiscito, sem as demais formalidades para uma alteração efetiva dos limites territoriais. Até porque tem situações, eu vou dar um exemplo concreto aqui, um exemplo que me veio na cabeça facilmente. A lei pode ter citado lá atrás um elemento cartográfico, por exemplo, uma estrada que não mais existe hoje em dia. Então, isso pode dificultar sobremaneira a identificação do limite. E aí caberia uma correção desse indicativo cartográfico para espancar qualquer dúvida com relação aos marcos temporais. Agora, só, mais uma vez reiterando, reconheço que a matéria é polêmica, eu acho que demanda realmente uma análise melhor, eu acho que a gente poderia evoluir até para elaborar um projeto de lei para, nos moldes que outros estados fizeram, melhor regulamentar a questão para dar mais segurança jurídica, inclusive aos municípios envolvidos nessas polêmicas aí territoriais. Bem, o deputado Tony Gel pede a palavra. Palavra, deputado Tony Gel. Senhor presidente, eu acho que a questão levantada pelo deputado Joaquim Lira traz luz para o debate importante, a fala do doutor Paulo Fernandes Pinto, que nos dá muita segurança, importante. Me parece que o caso em tela aqui é de um reconhecimento de uma injustiça, né? Tanto é que o outro município não reclama, tal, mas é importante saber se a forma como está sendo feita garante a juridicidade, né, da matéria. Eu acho, senhor presidente, que se não há questionamento do outro município, se há acordo, e se trata realmente de reparação, né, do descritivo memorial, acho que não há maiores dificuldades. Agora devemos, sim, seguir as orientações aí do doutor Paulo, com base no questionamento feito pelo nosso queridíssimo Joaquim Lira. Importante que esta casa tenha assim, um padrão a seguir a partir de agora, senhor presidente. Portanto, eu encerro dizendo, vamos acabar com a agonia. Na disputa de 10 metros de terra, a discussão aqui se encerra entre o berço e o vento da poesia. Obrigado, senhor presidente. Deputado Joaquim, pede a palavra mais uma vez. Deputado Diogo, em seguida. Deputado Joaquim, com a palavra. Senhor presidente, eu quero reafirmar que a questão do Itapetim em São José do Egito trata-se apenas de um exemplo que nos foi trazido esse debate pelo deputado Aglailson Vitor, por isso que a gente está fazendo aqui esse debate. De maneira que o meu posicionamento seria do seguinte: cautela e canja de galinha. Não é? Eu gostaria que, se a gente não votasse essa matéria hoje e a gente fizesse, junto com a comissão, todos que fazem a comissão, todos os deputados envolvidos, a curto prazo, esse projeto de lei que o doutor Paulo Fernandes Pinto nos disse da possibilidade, e a gente ali criaria critérios
através de um projeto de lei, e a partir daí a gente traria essa matéria para votação. Para a gente não aprovar projetos e projetos sem ter critérios, porque isso são coisas que vão acontecer. O deputado Antônio Moraes mesmo disse que vai trazer esse mesmo tipo de matéria para a gente discutir aqui. Com base de que critério? Qual é a legislação? Em cima de que a gente vai aprovar isso? Então, é somente para a gente criar os critérios e, a partir daí, a gente aprovar Itapetim com São José, aprovar Timbaúba com Ferreiros e tantos outros que a gente vai trazer aqui para essa discussão. São somente critérios. Se a gente já esperou, se Itapetim São José, do Egito, esperou por um certo tempo para que essa discussão fosse feita, porque a gente não espera mais 15, 20 dias, 30 dias para a gente retomar e votar essa matéria com segurança? Porque isso pode, inclusive, daqui a pouco parar no judiciário. E a gente tem uma lei aprovada aqui declarada inconstitucional. Então, se a gente cria critérios, a gente fica mais longe de passar por essas atribulações. É somente essa posição, senhor presidente. Deputado Joaquim, antes de passar a palavra ao deputado Diogo Moraes, eu queria só fazer a seguinte observação. A gente aqui não está discutindo nem alteração territorial, nem desmembramento, nem criação de novos municípios. Eu faço isso porque, se é para discutir critérios sobre situações como essa, ou seja, de correções cartoriais, digamos assim, ou formais, sobre a realidade e o que foi transcrito no papel, eu acho que a gente pode avançar. Mas, se a gente for ampliar o leque dessa discussão para abarcar ou para tentar estabelecer critérios que, em nível federal, há anos já se deveria ter sido estabelecidos e não foi. Para questões de criação de território, de desmembramento, de alteração de território, que não é o caso, como o doutor Paulo mesmo disse. Aí eu acho, deputado Joaquim Lea, sinceramente, que a gente vai passar 2 anos e a gente vai, inclusive, ter a pretensão aqui de alcançar um universo ou uma situação ou várias situações que me parece que até a legislação federal nos impede de fazer. Eu entendo que o doutor Paulo, quando foi buscar o exemplo da legislação lá do Rio Grande do Sul, ele estava se referindo a situações específicas como essa nossa. Então, eu me sinto na obrigação de fazer essa observação. Quando Vossa Excelência fala em estabelecer critérios de quê? Critérios dessas situações que Vossa Excelência se reportou, Timbaúba, etc., 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 não é o que a gente está discutindo aqui. Não é o que a gente está discutindo aqui, não são critérios dessas situações. Se a gente, a partir dessa discussão específica de Itapetim e São José, que não envolve alteração territorial, que não envolve desmembramento, muito menos criação de novos municípios. Se a partir dela a gente abre com, digamos assim, no melhor sentido da palavra, a pretensão de discutir as outras situações, eu acho que aí, de fato, a gente vai jogar isso para as carendas gregas e a gente não vai conseguir avançar. E o que se coloca aqui também é a correção de uma injustiça que, enfim, que cada dia a mais que se passe, ela causa os prejuízos que são irreparáveis, alguns prejuízos são irreparáveis. Então, é assim que eu vejo. Eu, portanto, concordo que a gente discuta critérios, talvez mais aprofunde isso em questões específicas como essas nossas, mas sem a pretensão de tentar abrir para esse outro universo que Vossa Excelência coloca aí, né? Porque, de fato, não está nem na nossa alçada legal. E mais, há o recurso regimental do pedido de vista do projeto. Esse pedido de vista, ele tem uma semana para voltar ao projeto. Eu não sei se em uma semana a gente resolveria isso, nessa discussão, ou a definição desses critérios, a formatação desses critérios, né? Então, apenas eu não quero, nesse sentido, interferir na opinião de ninguém, embora eu entenda que a gente pudesse corrigir esta injustiça, porque não se trata de alteração territorial, não se mexe em 1 metro de terra de um lado e de outro, e enquanto a gente abriria, em paralelo, a outra discussão dos critérios, mas, mesmo assim, restrita ao que nos diz respeito, enquanto poder, enfim, vinculado
a essa unidade da federação, e não a União. Então, essa é um pouco... Gostaria de externar. O deputado Diogo pediu a palavra, o deputado Joaquim também pede de novo a palavra, o deputado Diogo Moraes, o deputado João Paulo também ele pede a palavra. Senhor presidente Valdemar Borges, senhores deputados, o prefeito Adelmo, da cidade de Itapetim. Senhor presidente, eu escutei atentamente os argumentos, tanto do prefeito quanto do nosso colega Aglaíson Vitor, de Antônio Moraes, de Joaquim Lira, fazendo uma ponderação importantíssima. Eu tenho acompanhado esse movimento, que não é o caso, mas eu quero falar desse movimento para chegar aí onde está essa discussão, desde o início da votação na Câmara Federal do processo das emancipações dada ainda no governo Dilma, da qual ela rejeitou, ela vetou esse processo, esse projeto por completo. No caso aí de Itapetim e São José do Egito, é um caso diferente, onde já existe, entre cartórios, já existe uma questão documental dos limites, faltando somente aí a legitimidade. Inclusive, investimentos da cidade de Itapetim nesse território, onde existe uma questão não oficial, mas oficiosa, lá fazendo o seu trabalho. Diferentemente, por exemplo, de São Domingos com Santa Cruz, de Canaã com Toritama. Canaã, que é de Caruaru, fica a 30 quilômetros da cidade de Caruaru, e Canaã fica do lado. Os gastos públicos de Canaã é todos em Toritama. Não é o caso de esbrimbamento, nem nada. Nesse caso aí específico, que a gente entende, é que já existe uma questão de cartório, de documento lavrado, né, de especificação territorial, inclusive nos órgãos, por exemplo, creio que dentro do INCRA há uma delimitação sobre isso, para poder a gente homologar e as cidades ficarem tranquilas perante as despesas públicas. Isso é o que eu estou entendendo por essa discussão do projeto do deputado Aglaíson Vitor. Nesse caso, uma sugestão, se for o caso, senhor presidente, eu pediria as vistas para uma semana, para que se debruçar com o Paulo Fernando sobre este tema, para que a gente não abra um processo de discussão maior nesta casa, que aí sim vai haver, se a gente não aprovar, dizendo que tão somente para este caso, que já existem documentos oficiais nos cartórios e nos registros oficiais que precisam ser homologados, precisam ser certificados e legalizados pela Assembleia Legislativa, aí sim a gente não haveria discussão nenhuma. Acho que o caso se encerraria por este caso de Itapetim e São José, para que a gente não dê brecha nenhuma a essas discussões que foram levantadas, pertinentes pelo deputado Joaquim Lira, claro, porque isso pode haver uma discussão por outros municípios, por outras frentes e correntes municipalistas que existem em Pernambuco, que a gente sabe que vão se apegar a qualquer movimento que a Assembleia der, mas esse caso específico, a Assembleia tem que deixar claro, muito claro, como Vossa Excelência disse, que é um caso já aí extremamente restrito a Itapetim e São José. Se for o caso, eu me coloco à disposição de pedir vistas para mais uma semana, eu me debruçar junto com Paulo Pinto, a gente chegar já com tudo o que ele disse escrito no papel e dar à Comissão de Constituição e Justiça a rapidez necessária e eficaz para o caso Itapetim e São José, tão somente Itapetim e São José. Bem, deputado Joaquim pediu a palavra só para dizer que não é o fato de ser um caso específico de Itapetim e São José, sempre vai ser um caso específico. Essas situações sempre são casos específicos entre dois municípios. Claro. É o fato de ter sido um caso que, no meu entendimento, que não há alteração territorial. Sim, nem desmembramento, exatamente. Entendeu? Essa que para mim é o que faz a diferença nessa discussão, né, em relação a todas as outras. Mas, enfim, entendo. Eu entendo, mas a questão é que eu estou me pegando é porque já existe uma delimitação cartográfica sobre isso que não tá bem explicitada, só para referendar o que já existe. Corrigir lá como se escreveu. O deputado Joaquim Lira tinha pedido a palavra também, o deputado João Paulo em seguida. Presidente, é somente para complementar o que Vossa Excelência falou, a gente sabe das nossas limitações enquanto tratar nessa matéria que a própria nos diz a Constituição Federal. A gente sabe das nossas limitações. O que eu estou dizendo é que os critérios que tanto eu falei são dentro dessa linha tênue que a gente está tratando aqui, de limites cartoriais, de limites que já existem e que a gente só está apenas referendando. Dentro dessa linha tênue, os critérios que tanto eu falo é justamente para a gente colocar esses critérios no papel antes da gente votar.
a gente não criar critérios a partir da votação dessa lei. O doutor Paulo Fernandes Pinto colocou no grupo aí, no WhatsApp da Comissão de Justiça, a lei do Rio Grande do Sul. E a emenda da lei diz justamente o seguinte: dispõe sobre a correção de limites entre os municípios no estado do Rio Grande do Sul. É uma lei de somente 4 artigos, que diz isso, que pode e o que não pode. Então, dentro dessa linha tênue, né, dessa zona cinzenta que a gente está aqui discutindo, são esses critérios que eu estou colocando, estabelecendo pedindo para que a gente estabeleça esses limites. Mas, em caso da gente insistir em votar em uma matéria tão importante quanto esta, hoje, eu também peço vista em conjunto com o deputado Diogo Moraes, para poder a gente melhor estudar o assunto. Era isso, senhor presidente. Bem, o deputado João Paulo, pede a palavra. Presidente, foi dado o direito de vista, mas acho sempre que o deputado Joaquim Lira faz intervenções de conteúdos inteligentes. Mas quero dizer que eu me sinto plenamente em condição de votar e já votaria com parecer. Inclusive, já antecipo o meu voto para a próxima discussão, quando ele voltar à pauta. É isso, presidente. Muito bem. O direito ao pedido de vista é regimental e, portanto, será concedido. O pedido de vista a rigor, na próxima semana a matéria teria que voltar. O relator pede a palavra também. Eu só quero deixar claro o meu entendimento. Eu acho que a gente não está falando de correção de limite, do ponto de vista territorial. A gente está falando de correção da descrição, talvez, da maneira como foi escrito, na verdade, esse limite. E eu acho que isso que faz a diferença. É meu entendimento também. Mas o pedido de vista, naturalmente, ele é regimental e tem que ser concedido. O deputado Arujo Lessa, relator da matéria, pede a palavra. Bom, senhor presidente, né, na vez passada, quando o deputado Joaquim Lira pediu vistas e foi concedida, eu sugeri à comissão que nós convidássemos para a reunião onde fosse haver o debate, não só a presença do prefeito de Itapetim. Acho que está registrado aí na reunião. Eu sugeri também convocar o prefeito de São José do Egito, Evandro Valadares, e a presidente da Agência Pernambucana de Planejamento, Sheila Pinkovski, que é a agência que cuida dessa agenda de definição de limites, correção de limites. No governo federal, o órgão que trata disso é o IBGE. Queria apenas aqui reforçar uma situação que ocorreu em 2010. Eu era votado na cidade de Buenos Aires e o prefeito daquela ocasião, Girlan Alencar, tinha perdido um distrito todo, o segundo maior distrito lá, Lagoa do Oiteiro, para a cidade de Carpina. Isso significava que cerca de 35% da população de Buenos Aires, que já é uma cidade pequena, estava prejudicada, em desfavor o município, mas Carpina recebeu isso como se pertencesse ao limite da cidade de Carpina. Mas foi um debate, nós fizemos uma reunião na agência com o DEPFIDEM, na época o presidente era Maurílio, e isso foi pacificado, isso foi solucionado. O prefeito de Carpina não se opôs a isso, e é por isso que eu sugeri que a gente tivesse aqui nessa reunião a presença da presidente Sheila Pinkovski, do outro prefeito, Adelmo está aqui, mas Evandro não está, e se alguém do IBGE pudesse participar, talvez fosse importante, porque acho que está pacificado isso aí. Se o município de São José do Egito não é contra isso, então precisa estar todo mundo aqui nessa reunião, participando, debatendo
e chegando a um consenso. Então, eu mantenho isso, né? Retirar de votação e convocar outra na próxima reunião, daqui a 15 dias, com a presença desses atores aí, que eu acho que é uma coisa que envolve a questão técnica, legislativa, legal, envolvendo o CONDEP-FIDEM e o IBGE. Era isso, senhor presidente. Bom, o pedido de vista também agora, por iniciativa do próprio relator, matéria retirada de pauta. Eu faço um apelo para que a gente, durante a semana, possa realizar esse debate, essa discussão aí que o deputado Aloysio propõe, e o próprio deputado Joaquim Lira, para que a gente não perca, inclusive, a oportunidade de aprofundar o assunto, entendendo que a gente não vai poder aqui, nesse momento, abranger outras questões. Eu também tenho envolvimento, digamos assim, muito próximo com municípios que vivem essa discussão de redefinição de limites, que é outra coisa, no meu entendimento, redefinição de limites, e tenho a compreensão de que a gente não consegue resolver isso sem um posicionamento da Câmara Federal, através de elaboração de lei específica para o assunto. Mas, nessa questão aqui, que não me parece ser redefinição de limite do ponto de vista territorial, se pede para aprofundar a discussão, vamos fazer isso. O deputado Aloysio propõe Vossa Excelência que, inclusive, na condição de relator, entre em contato com o deputado Aglailson Vitor, na condição de autor da proposta, para que essas pessoas possam ser convidadas, passe o nome dessas pessoas para o corpo técnico da comissão, para a assessoria da comissão, para que a gente possa convidá-las, talvez até, quem sabe, na próxima segunda-feira a gente adia o começo da reunião e antes faria um debate com essas pessoas que Vossa Excelência sugere. Ok? Então, dito isso, a matéria está retirada da pauta e vamos aguardar esse debate. Bom, senhores deputados, senhoras deputadas, antes de concluir a nossa reunião, eu queria, como já disse, fazer um registro aqui, com muito pesar, o falecimento do Valério Rodrigues, irmão do nosso amigo e ex-colega Bruno Rodrigues, filho de Valério Rodrigues, pessoa que tem um contato muito diário e próximo com muitos deputados na nossa casa, na Assembleia Legislativa, conhecida e benquista por todos, e também fazer um registro de profundo pesar pelo falecimento do Dr. Guilherme Robalinho, um expoente, né, da cena acadêmica, política, cultural de nossa cidade do Recife, nosso estado de Pernambuco, um médico extraordinário, um secretário de saúde que deixou uma marca indelével no período que teve à frente da secretaria. Eu tenho recebido manifestação de muitas pessoas dando conta do papel fundamental que o doutor Robalinho desempenhou à frente da secretaria. Eu, pessoalmente, tive o privilégio de ter uma certa aproximação com ele, inclusive porque sou amigo dos seus filhos e sua filha. Quero aqui deixar um abraço para Zé Robalinho, para Romero Robalinho, para Regina Robalinho, minha amiga querida. Dizer que todos estamos sentindo profundamente a perda desse cidadão extraordinário, que tem uma participação muito marcante naquele momento da retomada democrática, da resistência à ditadura, da retomada democrática e do fortalecimento do serviço de saúde pública no Brasil. Então, fica aqui registrado na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça os nossos pêsames e a nossa solidariedade profunda à família e aos amigos pela dor que enfrentam nesse momento em que Guilherme Robalinho nos deixa. Com isso, eu encerro a sessão, convocando a próxima para o horário regimental, nesse mesmo ambiente virtual em que a reunião tem se dado. Forte abraço a todos e boa semana.